Olá pessoal, como muitos já sabem, o canal aceita pedidos de vídeos sobre história da igreja e em especial sobre história de papas. Vocês podem fazer o pedido diretamente nos comentários de qualquer um dos vídeos do canal. O presente vídeo ele foi uma sugestão do André Oliveira e eu achei a sugestão muito interessante, já que se trata de um tema que envolve grande polêmica. O Padre Pio foi um sacerdote italiano da Ordem dos Frades Menores Capuchinos. Ainda vivo, foi venerado por ter dons espirituais como estar em dois locais ao mesmo tempo, o dom da levitação, o das curas milagrosas e o dos perfumes que seu corpo exalava. Isso tudo somado a estigmas que apareceram nas suas mãos. Estigmas, para quem não sabe, são marcas das chagas de Jesus que só aparecem em pessoas espiritualmente muito evoluídas. O Pio ele sofreu muito durante toda a sua vida. Teve uma saúde fraca e sentiu as dores dos estigmas. Além do mais, ele foi acusado de fraude, chegando a ser praticamente proibido de rezar missa. Nesse vídeo, iremos trazer um pouco da vida de São Pio de Pietrelcina. Então vamos lá. Na pequena Pietrelcina, Itália, nasceu Francesco Forgione em 25 de maio de 1887. Era um garoto de saúde frágil que queria ter uma trajetória exemplar na Terra. Desde pequeno, mostrou-se muito apegado a Deus. Tinha também uma enorme admiração por Nossa Senhora. Sempre que se sentia em perigo ou estressado por alguma coisa, pedia ajuda ao seu anjo da guarda. Com 15 anos, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinos em Morcone, adotando o nome de Pio. Em 1904, ele fez os votos simples e em 1907 os solenes. Foi ordenado padre em 10 de agosto de 1910. Após a ordenação, ele teve que ficar com a sua família por 6 anos por causa da sua saúde muito frágil. Pio tinha problemas estomacais, pulmonares e era muito comum ter febre alta. Apenas em 1916 ele foi enviado para o convento São Giovanni Rotondo, onde permaneceu para sempre. Todo o sofrimento por que passava fez ele traçar para si mesmo a missão de evitar o sofrimento dos outros. Padre Pio via na confissão um sacramento sublime que alivia o sofrimento das pessoas, afastando-as do demônio. Mas o padre não concedia a absolvição facilmente. Ele tinha que ter certeza de que a pessoa estava arrependida. Pio sempre dizia que negar a absolvição quando necessário era a melhor maneira de fazer a pessoa refletir e se sentir tocada no coração. O arrependimento viria como consequência. Mas o Padre Pio, ele não queria ajudar as pessoas apenas do lado espiritual. Sabia que muitos também precisavam de outro tipo de ajuda. Ele vendo como os menos afortunados morriam sem a devida assistência médica, ele vendo isso fez com que ele resolveu construir um grande hospital que foi chamado de Casa Alívio do Sofrimento. Ele queria uma instituição que fosse modelo na forma de tratar os doentes. O hospital foi inaugurado em 5 de maio de 1956 e hoje é um dos mais renomados da Itália. Durante a sua vida como religioso, Pio demonstrou que era um ser iluminado. Já em 1910, apareceram as dolorosas chagas de Cristo na sua pessoa. Ele estava convalescendo em sua casa e pediu a Deus para que retirasse dele esses sinais, pois chamaria a atenção para si mesmo. Ele foi atendido. 8 anos depois, entretanto, quando já no convento de San Giovanni Rotondo, os sinais dos estigmas retornaram. E as chagas ficaram com ele. Delas resultavam grande agonia física e sofrimento psicológico. E o sofrimento psicológico vinha porque muitos duvidavam da sua autenticidade. Elas também traziam uma atenção para o padre que ele nunca desejara. O Padre Pio nunca saía do convento, mas foi encontrado em inúmeros outros locais. Tratava-se do dom da bilocação, ou seja, da possibilidade de se estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Conta-se que um oficial do exército um dia entrou na sacristia, apontou para o Padre Pio e agradeceu por ele ter salvo a sua vida. O homem disse que no campo de batalha ouviu uma voz do padre que o mandou ficar longe do local onde ele estava.
Após se afastar, ele ouviu um estouro de uma granada justamente onde poucos segundos antes estava. Quando procurou o religioso, ele não mais o encontrou. Esse oficial depois reconheceu o Padre Pio. Ele viu que o Padre Pio era esse homem que salvou a sua vida. Há outro caso bem impressionante também de bilocação. Um general do exército, depois de uma derrota, entrou numa enorme depressão e resolveu suicidar-se. Foi ao seu quarto e determinou que ninguém lá entrasse. Ao pegar a sua arma, ouviu uma voz questionar e dizia: "Ô general, por que fazer tal coisa estúpida?" Era um religioso que surpreendentemente havia entrado no seu quarto. O general, irritado, saiu do quarto e foi pedir explicações à empregada, que disse que nada tinha visto. Ninguém tinha entrado no quarto. Ao retornar ao aposento, o militar não mais encontrou o padre. Anos depois, soube de um suposto monge que fazia milagres na área de Gargano e foi secretamente conferir. Inexplicavelmente, esse monge dirigiu-se ao general, que procurava ficar incógnito, e disse: "Oi, general, você correu um grande risco naquela noite. Não faça novamente." Era o Padre Pio, esse monge. Mas outros eventos inexplicáveis envolveram o Padre Pio, além da bilocação. Um dos mais impressionantes dizia respeito a um rico homem católico de nome Francisco Cavite. Em 1968, Francisco foi com a esposa visitar o Padre Pio, que já era seu conhecido. Ele pretendia pedir alguns conselhos. Ao chegar a San Giovanni Rotondo, entretanto, ele ficou sabendo que o religioso não estava bem e que por isso não vinha regularmente descendo do seu quarto. Vendo que não podia encontrar o padre, Francisco decidiu voltar para casa, mas antes fez uma última tentativa. Foi ao hotel superior do convento para saber se não havia nenhuma possibilidade de ver Pio. O superior disse para ele ficar em frente a um elevador, porque o padre sempre usava, mesmo quando estava doente. O rico empresário estava tenso e usava um lenço para enxugar as mãos. Foi quando o Padre Pio apareceu no elevador e o rico homem ficou de joelhos na sua frente. O padre, de maneira simpática, disse: "Filho, se não levanta, como posso sair?" Ao fazer essa pergunta, Pio pegou o lenço das mãos de Francisco. O padre pegou o lenço e continuou andando. E foi ao encontro de uma multidão que estava, de certa forma, longe e o aguardava. Francisco foi seguindo. Muitos vieram beijar as mãos do padre e tentar tocar o santo homem. Francisco ficou de longe observando. Foi quando o Padre Pio se aproximou de Francisco e perguntou se ele não iria levar o lenço. Nesse momento, o Padre Pio passou o lenço no rosto e o entregou de volta. Francisco ficou muito feliz e teve a certeza de que guardaria aquele lenço como uma relíquia. Pois bem, nesse lenço apareceu de um lado a face de Cristo e do outro lado a do Padre Pio. Esse lenço foi analisado na Universidade de Pádua, tendo-se chegado à conclusão de que as marcas não vinham de ação humana. Outro milagre atribuído ao Padre Pio foi a cura do garoto Matteo Pio Colella. Em janeiro de 2000, o menino de 7 anos foi diagnosticado com meningite causada por uma bactéria. Tal tipo de meningite é o mais grave e já havia atingido os rins, o sistema respiratório e a coagulação sanguínea. Ele foi internado no hospital, casa de alívio do sofrimento. No dia seguinte à internação, o menino piorou, entrou em coma e foi desenganado. A sua morte era questão de horas. A sua mãe passou então a rezar para o Padre Pio. O menino relata que viu em sonhos o padre e 3 anjos, e o santo disse para ele não se preocupar porque em breve estaria curado. Mateu recuperou-se surpreendentemente e esse milagre constou do processo canônico do Padre Pio. A vida do Padre Pio, ela foi de sofrimento. Como se não bastassem as chagas, ele foi alvo de acusações graves. No livro Padre Pio, Milagres e Políticos na Itália do século XX, o historiador Sérgio Lusato acusa o religioso de ter encomendado garrafas de ácido carbólico para produzir artificialmente as feridas das mãos. Para diversos médicos, essa acusação é inconsistente, porque as feridas de Pio sangravam constantemente e tal não ocorreria se fossem produzidas pelo ácido, que iria, ao invés, cauterizá-la. Os doutores Luigi Romanelli e Giorgio Festa, que examinaram as feridas de Pio,
disseram que elas já teriam levado a óbito um homem normal em face da enorme quantidade de sangue que delas brotava. Na verdade, a compra de ácido existiu, mas era feita não para criar as feridas, mas simplesmente para tentar diminuir o seu sangramento. Houve uma união de esforços entre diversas pessoas, que incluía inclusive um bispo, na tentativa de desmerecer o trabalho de Pio. O padre Gemelli, visto na época como autoridade na psicologia, por exemplo, o taxou de histérico e psicopata, chegando a mentir, afirmando que havia examinado as chagas de Pio e verificado que ele mesmo as fizera. Como resultado de toda essa campanha, o Vaticano publicou 5 decretos condenando o Padre Pio, que entre os anos de 1922 e 1933 praticamente ficou proibido de celebrar missa e de ouvir confissões. Ele ficou deprimido e chorava muito. A injustiça era flagrante. Apesar do sofrimento, nunca protestou. Pouco a pouco, o absurdo das penalidades aplicadas e as evidências favoráveis foram ficando claras. Tal constatação fez com que o Papa Pio XI começasse a suspender, em 1933, as restrições ao Padre Pio. O seu sucessor, o Papa Pio XII, era admirador do Padre Pio e encorajava os cristãos a visitá-lo. O Papa Paulo VI, na década de 60, determinou o fim de todas as acusações contra o Padre Pio, que pôde livremente exercer a sua religiosidade e ajudar os outros. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, o Padre Pio faleceu. Foram anos de sofrimento e de ajuda ao próximo. Hoje, praticamente todo católico conhece o Padre Pio. Muitos são devotos do santo. Hoje, praticamente nenhum católico conhece o Padre Gemelli. Pois é, a história sabe julgar, a história sabe colocar cada um no seu lugar. Padre Pio foi canonizado em 16 de junho de 2002 por João Paulo II. É um dos casos de santidade mais claros da história da Igreja. É isso aí, pessoal. Valeu!